Oi, Tieme. Você tá me escutando, me vendo bem? Pessoal que já entrou aí. O áudio tá ok, tá a imagem ok? Vamos falando, por favor. Ok. Tô só esperando a Daniela entrar aqui. Lindas. Oi, pessoal. Boa noite. Tô só aguardando a Daniela entrar. Aí ela entrou. Deixa eu convidar ela. Olá, Oiê! tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e Boa você? noite. Tudo bem também, tudo bem. Desculpem Ah, o meu atraso, fui eu, viu, gente? Brenda estava prontinha já. imagina, são ossos do ofício, né? Pois é, às vezes Mas acaba então, acontecendo, mas, sim, mas deu tudo é certo. tranquilo. Então, pessoal, boa noite, né? Primeiro agradecer a todo mundo que está aqui prestigiando a gente nessa live. Eu sou a Brenda, faço enfermagem na Universidade Federal de Alfena e faço parte do PET Enfermagem daqui, que é um programa. E hoje a gente convidou a Daniela, né, que além de doula, também é socióloga formada pela Unesp, é palestrante, consultora em diversidade racial para educação e saúde, instrutora de inglês. Então, Daniela, muito obrigada por ter aceitado o convite, né, de estar aqui com a gente hoje, falando sobre doula, né, humanização do quarto. E você fica à vontade agora para falar sobre você, sobre a sua profissão. Nós fizemos uma questão norteadora, né, para dar início na live e conforme vai rolando, a gente Tudo vai bem, Brenda? respondendo os comentários. Travou Deixa eu um ver se pouquinho aqui travou para para mim. mim. Isso, travou um pouquinho. Vamos ver, às vezes, a internet. Aguardar um pouquinho. Você está me escutando, Daniela? Você está travada para mim. Travado só a Daniela. Ah, deixa eu ver, ela saiu. Deixa eu convidar ela de novo. Ou às vezes a internet dela caiu também. Vamos esperar um pouco.
Aí, ela vai entrar de novo, gente. Ah, Oi, voltamos. voltou. Você saiu. Ai, que bom, que Aí bom. agora acho que tá ok. Começou a Tá me travar. escutando direitinho? Tô, te ouço direitinho. Não vejo a tua imagem. Ah, não, agora tô vendo. A Uhum, imagem tá congelando, mas eu tô te ouvindo sim. tá bem. Então você pode ficar à vontade para iniciar. Ah, tá ótimo. Teve uma fala sua no finalzinho que você estava comentando, eu acabei perdendo. Você tinha feito uma Hum. pergunta? Ah, não, eu falei que a gente colocou algumas questões norteadoras, né, para iniciar Sim. a live, e aí a partir disso a gente vai ver nos comentários. Ah, legal. Legal. Aí você estava me apresentando, é isso. Contempladíssima Sim, sim. com a tua Uhum. apresentação. É isso sim. Aí conversaremos um pouquinho sobre, enfim, o papel da doula, né, Uhum. nesse movimento, nesse processo de humanização da atenção ao nascimento. Também agradecendo muito as pessoas que estão entrando aqui para acompanhar, para conversar. Muito bom. Sim, sim. Então, Daniela, conta pra gente um pouco sobre o que é doula, né? De onde que surgiu isso, esse nome, de onde surgiu a profissão em si, o que vocês fazem. Sim, sim. Aí você vai me sinalizando, né, para ver se eu não travei, se está todo mundo me ouvindo bem. A Tá. Uhum. doula é uma acompanhante, digamos assim, é uma acompanhante treinada para o trabalho do parto, para o trabalho de parto, né, para a gestação. Essa figura de alguém que acompanha uma parturiente, alguém que dá suporte, dá apoio, na verdade é uma figura até bem comum, né? As nossas ancestrais sempre, o trabalho de parto sempre foi assistido ou acompanhado por alguma mulher mais experiente, uma prima, tem sempre alguém, né, nas famílias, eventualmente. Isso pensando muito quando a gente, né, quando as nossas sociedades estavam vivendo mais chegadas, né, mais próximas umas das outras. Então, essa figura da mulher que acompanha, a figura da mulher que já vivenciou, que já passou por essa experiência ou que tem esse desejo, ela sempre existiu, né? A palavra doula, ela vem do grego, até uma palavra que tem sido ressignificada e questionada em alguns espaços, mas esse termo vem do grego, que significa aquela que assiste a mulher, aquela que serve a uma mulher, no caso, pensando no trabalho de parto. O grande salto, talvez, que essa doula mais recente, né, que é essa profissional e que tem a ver com o movimento de profissionalização desse acompanhamento, acontece quando, depois até preciso pegar melhor esse dado, vou passar para a Brenda, mas quando uma pesquisa constata a importância do suporte contínuo. Então, já existe acúmulo, já existem evidências científicas. Tá me ouvindo? Tá, né? Sim, sim, tô te ouvindo. Ah, legal. Porque congelou a imagem, mas tá me ouvindo. É essa internet, gente. Esse horário, o negócio aqui fica um pouco. Tá ficando meio lento. Mas já existe acúmulo de pesquisas que indicam o quanto é bem-vinda e quais são os benefícios desse suporte contínuo. Né? Então, isso, muito brevemente, é essa história. Essa é uma função, uma profissão que começa a ganhar muito mais força, principalmente nas últimas décadas, especialmente nessa última, mas a gente tem no Brasil doulas atuando há muito mais tempo, e que uma coisa que eu gosto muito de falar quando faço essas conversas é até contar um pouquinho aquilo que a doula não faz. E isso é bem importante. Uma Aham. doula não é a profissional técnica no parto. Por que eu gosto de fazer sempre essa conversa? Tô congelada ainda, né, gente? A sua imagem tá, mas eu tô conseguindo te escutar. Tá me Acho que ouvindo, dá né? pra gente manter assim. Uhum. Ah, legal. Existe
uma pergunta que as pessoas me fazem com muita frequência. As pessoas, na tentativa de entender, afinal de contas, o que é uma doula, as pessoas perguntam assim, a doula é tipo a antiga parteira? E eu digo, não. Aquilo que as pessoas reconhecem como a antiga parteira, ela continua no cenário do parto, em alguns lugares do Brasil, ainda como as parteiras tradicionais, mas são as enfermeiras obstetras, são os médicos ou médicas obstetras. Então, essa figura não é a figura da doula. A doula não é profissional técnico. O que significa isso? A doula não faz toque, a doula não vai avaliar a progressão do trabalho de parto, a doula não vai nem aferir pressão, não vai, enfim, fazer qualquer tipo, prestar qualquer tipo de atenção que compete à enfermagem ou que compete ao médico. Isso é super importante, porque desmistifica para os outros profissionais o papel da doula, né? Porque eu entendo, às vezes as enfermeiras ficam se sentindo tipo, nossa, mas para que uma doula, né? O que ela vai vir fazer aqui? Para que isso? Eu já passei por situações assim, né? O que essa doula vai fazer? Vai tomar meu lugar? Existe muito talvez essa preocupação, né? Ou ainda do médico ou algum outro profissional técnico. Vai vigiar o que eu estou fazendo? Não. Não é competência da doula fazer leituras e tirar conclusões ou sugerir coisas para essa mulher na hora do trabalho de parto. A doula faz o quê, então? A doula presta suporte físico, emocional, durante o trabalho de parto. E psicológico também. Nós começamos, e aí tem até uma pergunta aqui super bacana, né? Pergunta da Da Laísa. Laísa. Quando é que o trabalho da doula começa? O trabalho começa na gestação. Eu, particularmente, gosto de começar na gestação, porque a gente precisa se conhecer. Precisa ter empatia, precisa ter química, né? Não é uma coisa que você telefona para a doula e fala assim, estou entrando no trabalho de parto. Não. É importante ter construído uma relação, é importante ter construído um diálogo, é importante essa mulher entender o que ela está esperando da doula, é importante essa doula compreender o que ela pode oferecer e o que ela está podendo prestar para essa mulher. Estefânia, enfermeira obstetra. Gente, olha, Stefania, já ouvi falar tanto de ti nessa cidade, a gente precisa se conhecer, nem que seja virtualmente agora, né? Que a atuação da doula, justamente com a enfermeira obstetra, é extremamente importante. É padrão ouro de atenção obstétrica, inclusive. Essa dobradinha é padrão ouro na atenção obstétrica, cada uma ali na sua seara. Né? Então, eu gosto já de começar esse trabalho durante a gestação, para ir explicando e combinando. A gente faz um laço muito bonito. Eu estou vindo agora de uma consulta de pós-parto, e aí a gente faz um laço muito bonito, assim. A gente acaba fazendo uma relação bacana. Para que durante o trabalho de parto, o que eu vou fazer? Eu faço as massagens, eu ajudo na mudança de posição. Eu, particularmente, sou uma doula, eu gosto de estudar a respeito da parturição. Então, eu acabei agregando algumas outras coisas para o meu currículo, né? Spinning Babies, estou fazendo agora o curso Gentle Birth, que também trabalha com uma abordagem para parto, para gestação e para parto. Então, eu agrego algumas outras coisas para ajudar nesse processo. Mas, tecnicamente, mesmo que essa doula seja formada em alguma profissão técnica da área de saúde, se ela está no parto contratada como doula, ela jamais vai poder dizer assim, vamos tentar um sorinho ou qualquer outra coisa, mesmo que ela seja formada como técnica, porque isso consiste em uma deturpação dessas fronteiras. E isso é muito prejudicial. Eu tenho uma amiga que é médica em BH, médica super famosa, ela fez curso de doula. Quando ela vai para parto como doula, mesmo que a equipe técnica pergunte, né? Ela não vai atuar como doula, né? Mas e aí a parte técnica? Claro que nós doulas precisamos conhecer da parte técnica, mas não como escolha, não para tomada de decisões num cenário de parto, mas sim para durante a gestação a gente conversando com essa mulher, né? Para ela já saber, olha, o que pode acontecer, o que não pode, né? O que pode ter ou não, enfim. Isso é bem bacana e é bem importante também. Entendi. Para trazer conhecimento para a mulher também, né? Que muitas mulheres não têm.
É exatamente isso. Você sabe que eu atuo também como professor em cursos de doula, né? E agora a gente está fazendo tudo isso online. E aí na segunda Uhum. dei aula para um curso em Brasília, e hoje uma das alunas do meu curso entrou em contato para a gente conversar um pouco, tal. E ela estava me dizendo justamente isso, né? Como a gente precisa encontrar meios, inclusive, de também fazer com que aquela mulher entenda do próprio corpo. Né? Nós mulheres, nós somos muito apartadas desse conhecimento do nosso próprio corpo. Quantas e quantas mulheres só vão se dar conta, por exemplo, da própria vagina, né? Do próprio órgão sexual durante a gravidez. Que cara que fica, como é que fica, que tamanho que fica, que jeito que vai estar. Né? É tabu falar das secreções e do corpo feminino como um todo. Então, durante a gestação, nós doulas às vezes acabamos oferecendo e sempre com cuidado de ir oferecendo, mas que essa gestante faça o caminho dela. Esse é um segundo ponto. É muito tentador dar pitaco na vida dos outros, né? É muito tentador a Uhum. gente escolher caminhos e falar, menina, vai por aqui, faça isso. Mas é muito importante que nós doulas também sejamos defensoras da autonomia dessa mulher. Ai, Dani, eu queria saber de tal coisa. Não, ótimo, vamos conversar. Olha, você já leu isso? Já viu isso? Vamos ler junto, vamos conversar. E essa mulher que vai fazer escolhas. Esse é um dos grandes desafios da nossa profissão, porque essa mulher ela vai fazer escolhas, escolhas informadas, orientadas, esclarecidas pelo meu papel enquanto doula, mas que são escolhas que competem somente a essa mulher, ou o companheiro junto, ou a companheira dela, fazer. E a nós compete acompanhar esse processo de acordo com o caminho que ela determinou. Até porque parto é um cenário que ele se define na medida que ele se desenrola, né? Todos vocês me Uhum. ouvindo sabem, né? A gente começa o parto de um jeito e não dá para dizer, da mesma forma que não dá para a gente dizer no primeiro mês de gestação, falar assim, ah, essa é cesárea, também não dá para dizer que o desenrolar desse processo vai se desdobrar exatamente da forma como foi planejada. Então, é muito importante que a mulher tenha feito escolhas nesse sentido, porque um parto precisa ser elaborado. Né? Um parto sonhado, desejado, tem que ser comparado e pensado em relação ao parto real. Então, se ele foi um parto em que essa mulher não teve autonomia para fazer as próprias escolhas, isso infelizmente acaba sendo muito uma realidade em algumas situações, não por conta da atuação da doula, talvez até da ausência dessa personagem nesse cenário, ou mesmo de um enfermeiro obstetra, que também é uma personagem muito importante, essa mulher acaba se frustrando num lugar que é muito difícil, né? Como entregando esse parto para alguém. Então a gente até ajuda nessa constituição mesmo desse cenário, dessa possibilidade. Com certeza. E Daniela, nesse cenário de hospital, tem uma pergunta da Natália. Tem hospitais que oferecem doula ou precisamos contratá-las por nós mesmas? Ai, desculpa, eu perdi aqui. Você está me escutando agora? Agora eu tô te ouvindo. Eu Isso. ouvi você dizer, Então, tem uma pergunta da Natália. isso. Se nos hospitais tem algum que oferece Ah, tô vendo. Se, doula se ou se hospitais precisa oferecem ou se contratar por nós precisam mesmos? ser contratados. Isso. Tem que ser contratada, Natália. Existem hospitais, não é o caso aqui de Alfenas, que até possuem doulas, tanto doulas voluntárias, né? Isso no Brasil é uma realidade, ou hospitais que possuem. No Brasil tem poucas experiências, mas enfim, doulas já contratadas, é possível existir, mas na maioria das vezes, assim, as doulas voluntárias ou contratadas trabalham em esquema de plantão, né, de rodízio, como é com a maioria das equipes, mas aqui em Alfenas, na maioria das situações, é a pessoa que vai contratar a doula, que vai escolher quem é a profissional que ela deseja, até também em função enfim, daquilo que bate, né? De gostar, de conhecer o trabalho, de escolher. Porque uma outra coisa interessante é que é muito, como qualquer profissional, né? É muito variado, né? Esse perfil, né? Que tipo de serviço essa doula oferece, o que mais ela oferece ou não. Então a escolha passa muito por aí. Mas aí cada gestante, futura parturiente, pode escolher a sua doula. Uhum.
E tem uma pergunta da Tieme. Como que é a relação das doulas e das obstetras hoje em dia? Bom, varia bastante, Tieme, varia bastante. Já tem muitos obstetras que compreendem o papel da doula, porque aquilo que eu falei no começo, nossa, falei em não trazer esse artigo, mas eu vou enviar para a Brenda, tá bom, Brenda? Vou te pedir para Uhum. você compartilhar, que eu acho que é bem importante, o que já Tá. tem de acúmulo de evidência científica sobre os benefícios da presença da doula. E o que a gente sabe é que tem uma série de coisas muito que melhoram muito no cenário do parto, e tem muitos médicos e médicas já conscientes disso. Mas ainda existem muitos obstetras que não gostam dessa figura por N razões, né? Obstetras que eu ouvi uma vez, não pessoalmente, né, mas de uma cliente, que a hora que ela compartilha com o médico o desejo de ter uma doula, ele diz, a doula entra por uma porta, eu saio pela outra. Eu fiquei pensando, nossa, que horror, né? O que ele deve Nossa. imaginar que uma doula vai fazer? Mas é isso, né? E não cabe a mim ir para disputa com esse profissional. Eu não vou para disputa com esse profissional, né? Quem tem que se posicionar em relação a isso é a gestante. Se ela deseja muito uma doula e quer construir uma tensão com a presença dessa doula, aí ela vai tentar um outro caminho, seja com esse mesmo obstetra, ou buscando, inclusive, outro profissional, que foi o caso desse exemplo, ou buscando um outro profissional. Se ela está numa relação com esse profissional e ela prefere ficar com ele, ok. Eu jamais vou forçar a barra nesse lugar. Isso é bem, pelo menos é uma coisa que eu assumi para minha carreira, não entrar nesse tipo de disputa, porque nunca é bacana, né? Quem sai perdendo geralmente é a parturiente, né? Que vai estar Com num ambiente certeza. né? Então, até estava conversando esses dias sobre isso, né? A doula está muito ali pela mulher. Eu estou ali pela mulher, a decisão, o caminho, aquilo que é possível para ela. E se for necessário que eu saia de cena, a gente não fecha contrato e ok. Vamos fazer educação perinatal durante a gestação, né? Que é o trabalho que eu faço, de preparo para o parto. Estou fazendo isso, inclusive, online atualmente. Né? Eu preparo para o parto, ou faço um trabalho de pós-parto com essa mulher e ok, né? Isso sim. E tem outros profissionais que gostam muito da presença da doula. Eu já tive, inclusive, na presença de alguns, que durante ali o processo, tipo, o parto acaba, ele chega e fala assim, nossa, adoro quando tem doula, porque me ajuda. E Uhum. realmente ajuda. Porque suporte contínuo, gente, o suporte contínuo é que o nosso modelo de assistência obstétrica, ele está muito centrado nessa perspectiva, né? Mas o suporte contínuo é uma coisa difícil de um médico oferecer. Né? Até porque o médico, ele está ali cuidando de outras demandas, né? E uma doula, ela está ali quase que 100% do tempo com essa gestante durante o trabalho de parto, se isso for o acordo. Em tempo de pandemia, a gente está revendo um pouco essas possibilidades, né? Mas, enfim, como todo mundo. Então, Sim, já tem, sim, muitos médicos. E o trabalho com as enfermeiras obstetras tende a ser um trabalho muito legal. A relação é muito bacana, a troca é muito bacana, enfim, geralmente eu nunca atendi partos com enfermeiras obstetras, né, em hospital, né, ou melhor, uhum, tinha sim enfermeiras no cenário, mas não eram as pessoas responsáveis pelo acompanhamento técnico, né, porque aí estava a cargo do médico. Mas os partos domiciliares que eu acompanhei, todos eles com enfermeira obstetra, aqui na nossa região, pelo menos ainda não conheço médicos que o façam, e é sempre uma troca muito bacana, né? É sempre um, um diálogo, enfim, é muito interessante. E aí sim, elas estão sempre está muito claro para elas, está muito evidente para elas o quanto essa é uma presença bem-vinda. entendi. Que bacana, né? É, E é. Daniela, existe doula no SUS? É a pergunta da Marina e da Tieme. A Tieme disse que ela sabe em São Paulo da Casa Ângela, mas se existe em algum outro Exatamente. local. Casa Ângela, que é uma casa de parto, né? Melhor dos modelos, né? Casa Uhum. Ângela, né? Nesses espaços, alguns hospitais têm doulas voluntárias. Se eu não me engano, preciso depois saber como é que está isso hoje em dia, mas o Hospital Sofia Feldman, aqui em Minas Gerais, sempre foi, né, uma referência.
pelo menos tinha por um tempo, doulas, que são as doulas voluntárias, né? A maioria são doulas voluntárias, raramente doulas contratadas pelo serviço. Existe, e é uma coisa super bacana, né? É um sonho, assim, né? Claro que aí a gente também já entraria na necessidade de cuidar e olhar para isso enquanto política pública, né? Com Que é uma coisa que eu certeza. pretendo fazer ainda. É uma coisa que eu pretendo fazer ainda, de verdade, até porque muitas mulheres não acessam a nós doulas e né, ou porque não sabem, ou porque não conhecem, mas e na maioria das vezes são mulheres que vão acabar passando pelo atendimento no SUS. Então é bacana poder ter esse acompanhamento. Às vezes saber o que está acontecendo, né, gente? Às vezes a gente o trabalho de parto, às vezes, ele acaba aparecendo ali para algumas mulheres. Ele sempre é um desconhecido. A gente nunca sabe como é que essa travessia vai se dar exatamente. Mas conhecer um pouco e já saber um pouquinho do que esperar é tão bacana, é tão bem-vindo, né? Mas aqui, infelizmente, não temos ainda, não. As doulas do SUS têm os trabalhos, né? Eu sou uma doula que faz trabalho solidário, né? Com valores bastante reduzidos ou sem valor de cobrança Ai, que para as mulheres, legal. como mulheres. Eu faço isso. Eu faço esse trabalho de atenção solidária. Muitas doulas fazem isso. Geralmente, doulas recém-formadas oferecem os seus serviços, né? E aí depende muito de uma conversa, né? A pessoa chega até mim e fala, ai, Dani, eu consigo de tal a tal jeito. Eu tenho que cuidar muito para ver se não tem parto coincidindo na mesma época, né? Claro que tem que ter todo esse cuidado, porque se é um atendimento solidário, é mais difícil. Agora não, hoje eu acabei de conseguir uma outra doula, tem mais doula atuando aqui em Alfenas, tá? Agora. E acabei de conseguir uma outra doula, a gente conversou sobre isso, que às vezes eu vou fazer um atendimento solidário, mas se eu tenho um outro trabalho de parto que começa, e por coincidência o solidário também começa, é difícil chamar alguém para acompanhar um parto pelo qual eu não receberia, entende? Eu não posso Verdade. pagar por uma substituição, né? Então aí hoje a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, foi bem bacana. Que aí ela topa. Ela falou, não, Dani, se você está atendendo solidário, eu vou te substituir de forma solidária também. Isso é muito legal, né? E também já Com fiz os certeza. atendimentos com valores reduzidos que cabiam na... Não que o valor da doula seja nada exorbitante, não é nem de longe. Mas às vezes as famílias não conseguem, né, custear. É uma coisa que eu sempre digo, que isso não seja impeditivo para ter uma doula, né? E aí, dentro do limite de cada profissional, porque a gente também tem os nossos, dependendo da época do ano, dependendo da situação, a gente consegue sim fazer uns combinados bem bacanas para essa assistência. Ai, que legal, Daniela. E a Laura está pedindo para você comentar um pouco sobre a sua emoção nesse momento tão especial. Ela disse que às vezes assiste vídeos de parto e já se emociona. Eu sempre me emociono. É uma coisa que eu não. Que eu não vou. Acho que eu nunca vou parar, sabe? Eu sempre me Uhum. emociono muito, assim. Porque é muita coisa que está rolando ali, né? É a chegada desse ser humano, né? A chegada de um ser humano. São dois, né, outros seres humanos, quando o companheiro ou uma companheira tá presente, que estão ali se transformando. E eu sempre fico muito tocada de ver as pessoas, sabe? Ver uma mãe recebendo um filho. A reação que essa mulher tem, assim, é uma coisa lindíssima, né? E eu acho que a primeira vez que eu tomei contato com isso foi nos meus próprios partos, né? E eu brinco até, né? Falo, nossa, acho que é por isso que eu trabalho como doula. Eu já tenho 2 filhos, eu decidi não ter mais, mas é Uhum. viciante, né? Ocitocina é um trem que vicia, aquele cheirinho de vernix, né? Aquele cheirinho, assim, é tão maravilhoso, aquele primeiro cheiro, assim, aquela coisa de... Bom, agora eu tô contando publicamente, né? Eu lambia meus filhos, assim. E eu não tava nem aí, ótimo, né? Vamos acessando a natureza selvagem aqui. Porque era tanta. Então, isso ficou muito presente em mim. E ainda me emociono, assim como eu me emociono quando eu vou visitar tempos depois. Nem hoje eu fiz uma visita para um bebê 15 dias, e aí você já vê que o quanto o aleitamento materno, bem apoiado, bem feito, a criança já começa a ganhar peso. É aquela criança que o povo olha e fala assim, ai, você não está dando
engrossadinho de fubá para essa criança. Não, não tá, é leite do peito mesmo, o negócio funciona, é maravilhoso. Então isso para mim é muito bacana. Isso para mim é muito... Você tá me Ai, meu ouvindo? Deus, tô te Ah, ouvindo. parou um Caiu pouquinho. aqui, Ah, agora voltou. Voltou voltou com você com imagem. imagem e áudio. Ah, que beleza. Um beijo, gente. Um monte de gente entrando. Rodney, meu amigo, lá de Campinas. Um beijo. E é isso, eu sigo me Daniel, emocionando de falar, de lembrar dessas crianças, assim. uhum. Stefânia, A Stefânia Laura acompanha também também. tem outro questionamento sobre mudanças Sim. e restrições agora na pandemia que você teve, se Hum, você teve algum, como que está muito sendo. boa pergunta. Muito boa pergunta. Ai, que bom, voltou o rosto. Tomara que não. Doula auxilia na amamentação, sim. Vou pegar aqui da Natália Furtado. Auxilio, sim. Muitas doulas também fazem curso para trabalharem como consultoras em aleitamento materno. E eu fiz, né? No curso de doula a gente já tem essa abordagem, né? Para a gente falar, inclusive, durante a gestação, mas eu também fiz como facilitadora do aleitamento materno. Né? O de consultor eu tô em progresso. Estou aqui a louca dos cursos online agora. E aí eu fiz e também dou esse auxílio para o pós-parto. Doise, uma amiga enfermeira obstetra lá de Salvador, entrou. Um beijo, Doise. Maravilhosa. E aí, falando um pouquinho ah, da pergunta. Nossa, gente, me perdi aqui. Cadê a Laura? A da Laura, Da pergunta sobre mudanças e que restrições fazer. durante a pandemia. Voltou. Tô te vendo de novo. Desculpa, Oi. Brenda. Eu comentei aqui a pergunta que Imagina. chegou por último, aí eu perdi a pergunta da Laura, que você me fez. Sobre Ah, da mudanças e pandemia. restrições na pandemia, é isso. Sim, sim. A pandemia mudou bastante a maneira como eu ofereço o meu trabalho. Houve um primeiro momento em que eu me uni a outras doulas, então eu fui buscar tem vários, a gente já tem várias associações de doulas no Brasil. Então eu fui buscando, né, nessas associações, como é que estava sendo a conduta. A maioria dos serviços proibiu a entrada das doulas, inclusive para atender as normas técnicas do Ministério da Saúde. Como vocês acompanharam, essas normas técnicas elas foram mudando um pouco o olhar em relação à gestante. Então, primeiro, só gestante já classificada como alto risco, que era grupo de risco para Covid, né? Depois, então as de risco habitual, baixo risco, não entraram nesse grupo, o que num primeiro momento eu achei temerário. Eu lembro que escrevi para todas as minhas gestantes para dizer, tomem cuidado, fiquem, né? Uhum. Depois, todas as gestantes viraram um grupo de alto risco para a Covid, e é importante observar que o Brasil ele está tendo, não sei se vocês acompanharam, os números que se referem a gestantes e a recém-nascidos em relação à Covid-19, no Brasil eles acabaram apresentando um padrão bastante atípico, com mais casos do que na maioria dos países antes acometidos pela pandemia. Então, isso é um dado que nos obriga a olhar com muito cuidado para esse grupo. Então, eu mudei muito do meu trabalho. Nenhum atendimento de pré-parto eu faço de forma presencial. Teve uma situação que era muito específica, mas a gente fez aquele esquema, né? Álcool em gel, máscara, eu tenho touca, eu tô até com meu uniforme, como eu vim direto do atendimento, então touca, tá aqui nos bolsinhos, né? Alquinho, luva, tudo muito, o face shield, e aí a pessoa 2 quilômetros de distância, a gente numa área aberta. Foi infame, era uma coisa muito específica que eu precisava ir, foi a única. O resto tenho feito tudo online. As consultas de educação perinatal, que são durante a gestação, preparação para o parto. Gente, e super rola, viu? Preparação para o Uhum. parto, bota o vídeo, afasto a câmera, levanto, ensino o movimento, tá super rolando. Parto presencialmente, eu acompanhei apenas um, que era um parto domiciliar. Um segundo parto eu acompanhei à distância, então amarramos um bom trabalho de educação perinatal para esse acompanhante se posicionar no cenário do parto de forma mais consciente,
Quando começou o trabalho de parto, a gente foi se falando para eu identificar fase latente, ou se era pródromo ou não, fase latente, fase ativa, para ela chegar na maternidade com segurança, mas não tão cedo, para também não ficar exposta, né? Uhum. E aí eu fui fazendo esse acompanhamento toda a distância, né? Até que... E aí tem um momento que, na dúvida, é importantíssimo dizer, olha, vai, um profissional técnico precisa te avaliar, fazer um exame de toque, porque existem processos que se dão de uma forma muito atípica. Eu tive um, acompanhando a distância, fase ativa, e com a duração da contração um tanto quanto atípica. Então, sentiu que deve, encaminha, mas deu super certo. Chegaram na maternidade, já em fase ativa, já com uns 8 centímetros de dilatação, e aí terminaram o processo e nasceu ok. Então, eu fiz esse acompanhamento à distância, e o pós-parto também está à distância. Hoje, até acho que teve duas visitas que eu fiz nesses últimos tempos, também toda paramentada, roupinha, tira sapato, leva meinha, a bolsa, até a bolsa eu tenho que trocar, porque cada vez que eu entro na casa de alguém eu tenho que ir com uma bolsa limpinha, chego em casa sem que lavar, nem oi para os filhos direito, tomando muito desse cuidado, né? E aí acho que dois, três acompanhamentos só presenciais, como esse hoje, que precisou, mas na maioria das vezes online. Então, verificar a pega do bebê, que é uma das coisas que a gente faz, né, auxiliando na amamentação. Manda vídeo. Manda um vídeo, eu vou olhar, vou te dar um feedback, vou dar um retorno, e a gente vai conversando por aqui, né? Claro que ninguém, né, o nascer, né, o doula é muito do toque, da massagem, mas a gente não está num tempo em que isso é possível. Inclusive para a gente resguardar as gestantes que a gente acompanha, né? E sempre numa fala, tenho novos partos previstos, né? E aí a gente tem que reunir condições para tal. Tem que estar todo mundo assintomático, tem que estar todo mundo paramentado, tem que estar todo mundo... Não pode fazer uma visita, entrar na casa de uma pessoa e depois entrar na outra, ou atender um parto e para o outro direto. Enfim, tudo isso que eu fui agregando ao longo da pandemia, porque doula não tem a gente não tinha na nossa formação, acho que isso está mudando, um módulo, uma parte sobre biossegurança. Tinha, mas de forma muito genérica, né? Fui fazer curso online. A Associação de Doulas da Bahia ofereceu um curso online e eu fiz esse curso para aprender, para entender que EPI que eu compraria, né? Para eu ter meu próprio EPI aqui no meu espaço. Semana que vem tem um novo curso de doula, para doulas sobre biossegurança. E aí eu vou me acessando um pouco desse conhecimento que era muito mais característico da equipe técnica, porque aí sim a equipe técnica faz intervenções. Nós doulas não. Mas agora todo mundo precisa se proteger. Né? Então é o kit completo, óculos, a mala da doula ficou bem maior. Mas também está sendo super possível. Eu fiz um que deu super certo também, um curso de preparação para o parto, à distância, e foi bem bacana também. Ai, que bacana. Diga. Tá sendo mais um desafio, né, para vocês, que é uma profissão do toque, né, também. Exatamente, é mais um desafio. É mais um desafio. Claro que a gente carrega a luva e tal, mas a gente sabe que, né, a piscina, por exemplo, né, o parto na água, por exemplo, que é uma coisa que é sempre muito bem-vinda, a gente não tem como usar, né, por conta do risco, enfim, está sendo um desafio. Mas o que isso tem me provado é que está sendo possível, né? Eu estava atendendo um parto quando a questão da pandemia começou a pegar pesado, né? E foi até bem curioso, porque a gente deu entrada no hospital, como ainda estava, né, numa fase, o profissional autorizou que ela voltasse para casa, ela foi para casa, ficou mais um tempinho, depois a gente voltou, quando o bicho pegou, e aí isso, tipo, 17 de março, né? Nossa, até que o trabalho de parto se desenrolou, tal. Eu me lembro que eu saí na portaria para tentar ir comer, e aí a atendente me falou, nossa, não pode mais sair, porque já está proibido de sair e voltar. Quem vai lá fora tem que ficar. E eu super entendi, né? Voltei, terminou o trabalho de parto, a partir daí as coisas foram ficando mais cuidadas, o que é realmente necessário. Sim. Tem uma pergunta da Laísa. O que você indicaria na procura por uma doula? Fico pensando que aqui onde moro nunca ouvi falar de uma e acho muito necessário. Com certeza, Laísa. Sim, sim.
É muito necessário. Bom, você pergunta para buscar, né? Ai, que maravilha, Carol dos Anjos, colega doula lá de Campinas. Muito bom, Parte Sem Tabu. Sigam esse perfil. Miquelino, meu amigo, vários amigos entrando aqui. Tem alguns locais que você pode pesquisar. Depois, coloca aqui nos comentários qual que é a tua cidade. Vou ver aqui na minha rede. De repente tem alguém na região, né? Ou alguém por perto que pode te atender. Você pode procurar nesses portais. Tem um portal chamado Doulas do Brasil, Portal Doulas do Brasil, que é bem bacana. Você joga lá o nome da cidade e acha, né, uma doula ou alguém na região. Ai, Carol é mesmo. Carol é uma das colegas que eu conheci nesses rolês da quarentena, de curso online junto. A gente fez curso online junto em vários espaços. E aí a gente foi conhecendo, a gente não se conhece ainda pessoalmente. Então, buscar. Tem um outro cadastro de doulas. Nossa, agora me fugiu, gente. Mas que você coloca lá doulas do Brasil, além do portal Doulas do Brasil, tem mais um cadastro que você coloca para encontrar. E aí você vai entender um pouco, né, como é que é essa profissional, o que você quer. É bacana entender já o que é essa profissional, o que a profissional faz, até para alinhar as expectativas, né? Depois, se você puder, coloca aqui qual que é a tua cidade, e aí eu vejo se consigo te indicar. Mas às vezes tem, e a gente não tem acesso, né? Eu, por exemplo, Alfenas, eu não sou a primeira doula a atuar, já teve uma doula que atuou aqui. Eu estou atuando aqui em Alfenas há quase 2 anos, ela atuou um pouco antes, fez uma pausa, está retomando agora o trabalho. E tem uma outra doula também, que é a Sabrina, que também está começando, acho que começou ano passado, se eu não me engano, a atuar também aqui em Alfenas. Mas ainda eu sou encontrada por pessoas que diziam assim, ai, que legal, nossa, eu não sabia que em Alfenas tinha. Aí eu comecei a perceber isso, comecei a lançar umas hashtags, doulas Alfenas, comecei a alimentar mais o meu Instagram, ou fazer postagens, ou enfim, é muito boca a boca, né? Até para contratação é muito boca a boca, né? É que nem escolher qualquer profissional que vai te prestar algum tipo de atenção, né? A gente vai se alinhar mais com um e menos com o outro, isso é importante também, né? Às vezes uma pessoa conversa comigo, mas aí conversa com uma outra doula, fala assim, eu acho que, sei lá, combinei melhor com aquela, vou com ela. E ok também. E é bacana que eu sempre dizia muito isso, né? Durante um tempo eu estava atuando mais ou menos sozinha, e aí eu dizia, gente, não dá para doular sozinha. É difícil estar eu numa cidade como doula. Pode parecer difícil, porque eu preciso de alguém para compartilhar, para discutir caso, para ter uma substituta, para ter uma doula backup, por exemplo, né? E assim por diante. Daniela, até eu tenho uma dúvida assim. A gente sempre fala em doula e é uma profissão exclusivamente feminina ou tem como ter homens inseridos nesse campo? É muito raro. Eu não conheci ainda nenhum homem doula, né? Mas tem. Já ouvi falar que tem sim. E eu acho que acaba sendo um campo muito mais feminino. Olha só, nem o curso que eu fiz, nem os cursos que eu dei aula, eu nunca vi nenhum homem, né? O que eu tenho visto mais são enfermeiros obstetras ou homens que fazem o curso de obstetrícia. Na USP tem um curso de obstetrícia, que é um curso que forma profissionais para atender exclusivamente partos, né? De gestantes de risco habitual, baixo risco. Não conheci ainda, mas tem, eu sei que existe. Entendi. Tem uma pergunta da Laura. Como que surgiu o seu interesse pela profissão? O meu interesse pela profissão surgiu principalmente quando eu tive doula, né? Foi o primeiro movimento, mas eu acho que, como ela falou no início, eu sou socióloga, e aí eu fiz a minha graduação na Unesp, e mestrado e doutorado eu fui fazer na Unicamp. Eu não concluí meu doutorado, que era também nas ciências sociais, mestrado na sociologia, pesquisando pensamento social brasileiro, pesquisando relações raciais em teatro, enfim, era um rolê completamente diferente, até que eu engravidei, né? Aí o rolê muda geral mesmo. E aí, eu me lembro que quando eu estava no doutorado, eu tinha uma amiga que hoje ela é professora na UNB. Ai, congelei de novo, mas continua me ouvindo? Congelou, continuo te ouvindo, tá só a imagem. Essa minha amiga, uma professora da UNB,
a Rosa Carneiro. Ela pesquisa ainda questões relacionadas à perinatalidade. E eu pretendo voltar para a academia com esse recorte, né? A hora que o corpo não, né? Logo o corpo para de aguentar, porque ser doula é batidão, né? Tem que ter um preparo. Eu quero intensificar esse trabalho. E aí ela pesquisava humanização do nascimento, isso lá em 2008, a gente fazendo aquelas disciplinas seminário de tese, né? Ela me deu um panfleto, passou. Quando eu engravidei, no final de 2010, eu fui conhecer esse grupo, essa roda de gestantes. Um primeiro impacto foi olhar e falar assim, gente, que mulherada maluca falar de parir sem anestesia. E eu, uma pessoa que não tem medo de injeção, falei, o quê? Como é que vai sair um perímetro cefálico de 35 centímetros dentro de mim? Saíram dois, um de 37, inclusive. É super possível, sem analgesia. Não. E também com analgesia para quem quiser, né? Que sejamos livres para poder escolher. Sim. E aí eu fui nesse grupo e comecei a me encantar, e comecei a olhar para a fisiologia do parto, e comecei a me dar conta que eu não sabia nada do meu corpo, comecei a me dar conta que eu tinha aprendido que parto é sofrer, que parto é dor, comecei a me dar conta que aquilo tudo que a gente vê em novela, em filme, é uma grande mentira, porque aquela coisa estoura a bolsa, sai todo mundo correndo, batendo cabeça para correr para o hospital, e às vezes a bolsa nem trabalho de parto é ainda, né? E às vezes a bolsa estoura. Enfim, comecei a entender que eu precisava estudar para parir. No Brasil, a gente tem que estudar para parir. E isso não é muito justo, porque eu gosto desse rolê, mas já pensou você ter que, né, parar para si? E fui estudando. A ponto de uma vez meu marido chegar e falar assim, nossa, Dani, muda. Eu fazia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, lá na Unicamp. Meu marido brincava. Ele falava assim, nossa, vai para a FCM, né? Faculdade de Ciências Médicas, vai para lá, porque você está fazendo um... Eu só estudava isso, só lia isso. Quando eu me mudei para Alfenas, que nasceu o meu segundo filho, eu fundei aqui um grupo chamado Materna Alfenas, onde eu compartilhava muito dessas coisas todas que eu fui aprendendo. E nisso veio a vontade de me tornar doula. Por um tempo eu coordenei um programa de atenção à gestante aqui em Alfenas. Mas essa vontade, ela nasce principalmente quando eu olho para o cenário do parto e percebo que existe ali uma necessidade da gente olhar para a mulher. Livre dessas amarras do patriarcado, livre das amarras que o sistema nos impõe, e que essa mulher, quanto mais ela consegue construir um conhecimento sobre o próprio corpo e sobre os seus próprios processos, ela vai ter mais chance, não quer dizer que isso não livra ninguém, infelizmente, de parto violento, de procedimento desnecessário. Mas ela vai ter mais chances de se livrar de tudo isso. E nós, doulas, somos aquelas que fazemos e as enfermeiras obstétricas também, em grande medida, obstetras, somos aquelas que fazemos o trabalhinho de formiguinha. Roda de gestante, a gente gosta de falar disso, como vocês estão vendo, né? Por exemplo, eu aqui, a gente gosta de falar disso, a gente não se incomoda de nenhuma pergunta que nos venha, né? Coisa que nem sempre é verdadeiro quando se trata de um profissional técnico, né? Ah, a Laísa falou de onde ela é, São Gonçalo de Sapucaí, mas mora em Pouso Alegre. Laísa, menina, depois você não me manda um direct, não? Eu tenho, acho que uma doula em Pouso Alegre. Eu tenho uma conhecida doula em Pouso Alegre. Você tá aqui, Ávila? De repente ela tá aqui assistindo a Lamar. Mas tem uma doula que eu conheço em Pouso Alegre. E dependendo da distância, dá para você pensar nesse atendimento. Tá? Qualquer coisa me manda um direct, ou então, ela é da tua turma? Ela é minha amiga, Daniela. Depois você pode mandar para mim. Aí eu passo para ela. Pode deixar, Laísa. Vai ter doula perto de você também. Eu vou achar o contato dela. Eu tenho sim. Tá bom? Tá bem. Daniela, tem uma pergunta do Igor. Se as doulas também atuam nas complicações do parto? Muito boa pergunta, Igor. Não. Doula não atua na complicação do parto, porque doula não é profissional técnica. Como eu disse no começo, toda e qualquer escolha que tenha a ver com a parte técnica da atenção, que tipo de procedimento vai ou não ser feito, qual é a indicação desse procedimento, nenhuma dessas escolhas a doula faz. O que a doula faz, e auxilia muito à medida que esses procedimentos se tornem necessários no trabalho de parto, é posicionar, ajudar a mulher a se posicionar da melhor maneira, explicar para a mulher o que aquilo significa, ou eventualmente abrir caminho, tirar a escadinha do meio do caminho, tirar a bolsa, tirar a sacola, abrir caminho.
tirar os copinhos de café, tirar o resto do café da manhã, sabe essa coisa de abrir caminho para a atuação da equipe técnica, porque dependendo, e aí você está falando aqui de complicações no parto, é uma emergência obstétrica, é preciso de ação rápida, mas essa linha de ação, essa linha de alerta, essa linha de ação é da alçada do profissional técnico, a doula está de butuca, está de olho. Eu, por exemplo, gosto de ter acesso àquilo que está acontecendo, mas jamais vou abrir minha boca para dizer assim, então, doutor, vem cá, o senhor não está achando que... Não posso. Se eu quiser falar da parte técnica, eu até posso, mas tem que falar dela durante a gestação, com a parturiente, por exemplo. E vamos falar de distócia? Eu tive uma doulanda queridíssima, que é médica, inclusive, e uma grande coisa que pegava para ela eram as distócias. Ela queria saber, Dani, como é que você atua em caso de distócia? E aí eu explico o que eu posso fazer que nunca é invasivo. Olha, se for essa aqui, eu faço tal coisa, eu faço tal coisa, eu faço tal coisa. Só que tudo isso pode não ser suficiente, pode não funcionar. A equipe técnica vai avaliar e vai definir qual que é a melhor conduta. Né? Mas a atuação da doula não é na conduta em si. A minha atuação é, no máximo, auxiliar num posicionamento, liberar caminho, acalmar essa mulher, enfim, continuar nesse suporte, mas nunca, jamais, em tempo algum, oferecer o suporte técnico. E é importante ressaltar, mesmo doulas que tenham competência técnica para tal, se elas estiverem num parto como doulas, elas não devem atuar como enfermeiras obstetras ou como médica. Tem médica que se forma doula. Se for chamada para aquele parto como médica, ela tem que ser a médica. Até porque sobre o profissional técnico tem um peso de responsabilidade muito maior. Né? Porque se eu tenho ali uma parada de progressão por um tempo significativo, eu, como doula, tenho uma abordagem. Vamos fazer isso, vamos pensar no movimento, vamos pensar na posição, fazer isso, aquilo, outro. Mas o profissional técnico, a hora que ele vai auscultar batimento cardíaco fetal, vai verificar a vitalidade fetal, vai verificar as condições clínicas dessa mulher, é ele que vai dizer se a gente pode continuar investindo nessa movimentação ou se a gente tem que interromper para ir para uma ação diferenciada. Daí a importância de ter com a gente um profissional técnico confiável, que não vai lascar uma cesárea para uma mulher que não gostaria e que tem condições de manter um parto vaginal. Só que o contrário também é verdade. Mulheres que estão ali buscando esse parto vaginal, trabalhando para construí-lo e que eventualmente precisam passar por intervenções, né? Sim. Daniela, qual que é a atuação da doula junto com a família da gestante? Essa é uma pergunta da Giovana. Muito boa pergunta. E travou. Travou o áudio, travou a imagem. Aí, voltou. Mexendo, né? Da Charal. Voltou tudo. Voltou tudo. Tem uma pessoa falando que viu uma palestra minha. Obrigada. Obrigada, uma honra para mim. Junto à família da gestante, Brenda, também tem bastante coisa que dá para fazer. Eu gosto sempre de pensar em algumas coisas que eu gosto de cuidar. Primeiro, além de informar a gestante, a gente também precisa construir maneiras dessa família estar informada sobre o processo do parto. Sabe por quê? Dependendo das manifestações que essa mulher apresenta durante um trabalho de parto, vamos supor, e eu fui dessas, tá? A gente grita mesmo, né? O ser humano, no meu segundo, é um ser humano de 4 quilos tentando sair de mim. E vai gritar, vai se movimentar, vai abaixar, vai levantar. A gente sabe que tem um período desse trabalho de parto que acontece ali mais ou menos na fase de transição, que um outro hormônio se junta à já conhecidíssima ocitocina e tantos outros, que é a adrenalina, né? E essa descarga hormonal, ela pode, em algumas mulheres, produzir uma reação um tanto quanto agressiva. É o momento que a mulher pode xingar, pode, nossa, cansei desse negócio, me tira daqui. Se a família, se a pessoa que está acompanhando não compreende que esse é um processo ainda natural e ainda fisiológico, é onde a pessoa se desespera. É onde a gente vê acompanhante que entra na maternidade com o pé na porta, acusando a equipe de não dar assistência. Percebem como o papel da doula é importante também para o profissional técnico? Eu já vi muito caso de médico que é acusado de não prestar assistência quando ele manda de volta para casa uma gestante que está prodromando. Se ela está prodromando, eu não tenho trabalho de parto ativo, eu não tenho trabalho efetiva. Então ela pode voltar para casa orientada, observada,
desde que não reúna nenhuma outra questão. Só que como a gente, né, a família não tem acesso a esse conhecimento, é natural. Ele vai dizer, como assim, minha mulher está com dor? Traga na maternidade, me manda de volta para casa? Né? Se ele sabe, olha, então, meu filho, deixa eu te contar uma coisa, vem cá, a gente tem dor mesmo, tem gente que vai prodromar, tem gente que vai fazer uma fase latente muito longa, então ele tem que entender o que é pródromo, o que é fase latente e o que é fase ativa, vulgo bicho pegando, né? Então, eu gosto muito de fazer essa famílias, principalmente na pandemia. Na pandemia, eu tenho feito muito essa fala com as gestantes, de falar assim, olha, chama lá o acompanhante, a pessoa que vai estar com você te acompanhando. E vamos fazer essa reunião juntos e juntas. Ai, que Né? Isso é bacana. importante. Para além disso, é para a gente evitar o achismo. Né? Pra gente, porque o que doula compartilha de conhecimento, ou o que doula busca de conhecimento para compartilhar, é sempre baseado em evidências. Né? Eu não posso, né? É como eu respondi lá, que foi uma ótima pergunta. A intervenção, eu não vou intervir, mas eu preciso saber o que existe, o que é feito. E aí, a hora que eu compartilho isso com a família vai fazer escolhas junto com essa mulher, com essa parturiente. Vai entender um procedimento. Vai entender que existe sim situações em que o fórceps de alívio vai ser necessário. E que esse fórceps não é aquele daquele teu tio que teve um afundamento craniano nos anos 40 e que a família inteira ficou chocada, e é de chocar mesmo, né? Nossa, fiquei congelada de novo, acima fazendo careta, mas fica borrado. Mas o áudio tá ok. Ai, não é aquele mesmo fórceps, é um outro, né? Porque tinha muito essa narrativa, né? De pessoas que vinham e que carregavam sequelas para a vida inteira. Porque também era uma intervenção que, em muitas situações, ela era sugerida enquanto o bebê estava muito alto. Né? E aí, vem machucando mesmo. Então, que hoje também pode ser necessário. Então, para não haver desespero, para haver compreensão, é preciso conhecer. Informação é poder, minha gente. Informação é poder, é você olhar para o negócio e dizer assim, olha, pode acontecer isso, isso e aquilo, eu preciso ir, e quando se trata de um parto, a gente sabe que pode mesmo, eu preciso ir minimamente preparado. Então, o principal é fazer com que a família entenda dos processos e também desmistifique aquelas receitinhas, entenda que cada parto é cada mulher é porque tem muita gente dando pitaco, mas tem coisa que o povo gosta de fazer adaptar com vida de gestante. Vai ser domiciliar, credo, louca, você vai ser hospitalar, credo, você é louca. Vai ser normal, credo, ser corajosa, não sei o quê. Nossa, o povo adora. Então, se você tem gente perto de você, né, eu dou uma dica para as gestantes que eu acompanho, que não é nada bonito, sabe? Assim, eu falo, então, fala que a DPP sabe? Dá umas 3 semanas, assim, de DPP, porque aí você consegue respirar. Porque se uma criança passa de 40 semanas, não vai vir aquela sua amiga de infância, queridíssima, te perguntar, mas não é perigoso não, passar da hora? Não vai engolir a água do parto? Né, gente? Ou então a história do cordão umbilical enrolado no pescoço, porque o mito tá na boca do povo. Você tá na fila do supermercado e gestante é tratada como bomba relógio, já pensaram? Eu tive um parto pós-data, eu tive um parto com 42 semanas e 3 dias pela DUM. Se eu não tivesse me cercado de gente muito foda e também não tivesse... Ai, desculpa. Se eu não tivesse aprendido sobre fisiologia, sobre pós-datismo e, principalmente, se eu não tivesse entendido que fazer aquela escolha significava que eu estava me corresponsabilizando. Não é dizer assim, não, vai sair daqui o dia que ele quiser. 43, 44 semanas, estou aqui firmona. Não. Peraí, vamos ler quais são as comorbidades que a gente pode agregar a um cenário expectante. Né? E aí discutir isso com o profissional, desde que o profissional tenha abertura para tanto. Né? Eu estava na minha médica de pré-natal, na minha cidade natal, enfim, era um outro cenário. E aí a gente foi compartilhando. Ela, Dani, olha, até aqui eu vou. Isso é muito importante. Saber até onde seu médico vai também. Até aqui eu vou, depois disso eu não vou mais. E rolou, deu tudo certo. Né? Mas eu precisei me cercar de profissionais que eu tivesse segura para também fazer essa escolha. Não faça apologia do esperemos, não é isso não. Né? É se cercar de informação e desses profissionais. Agora, imagine se eu tivesse com familiares no meu entorno sem entender nada e que necessariamente pode ser desesperador mesmo, as pessoas começaram a dizer assim, será que ela tá da cabeça? Chegaram a perguntar isso pro meu marido, será? Ela quer tanto normal, mas será que é melhor ir pra cesárea? Será que ela tá bem? De repente deprimiu, né? Já tava achando...
E eu parei de atender até celular. Teve uma época que eu não respondia nem mensagem, que todo mundo que escrevia dizia assim: sonhei que você pariu e o bebê morreu. Porque as pessoas não têm o menor discernimento Nossa, para compartilhar com credo. gestante tudo que é tipo de absurdo. Pensa nisso, Brenda. Porque eu Não.